Olá! Começa agora o de 0 a 100 com saúde. Seja bem-vindo, vamos juntos nessa jornada rumo à longevidade ativa. Nessa edição, um assunto que interessa a muitos brasileiros: coluna, dor nas costas, postura, prevenção e tratamentos. Conosco no estúdio hoje, o neurocirurgião especialista no tratamento de doenças da coluna e controle de dores, Dr. Matheus Tomás. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, senhor, uma alegria. Seja bem-vindo à Revista Oeste, viu? Aqui, esse programa, a gente está sempre falando sobre os rumos para a longevidade, os principais pilares, exames médicos de rotina, uma alimentação equilibrada, saúde emocional e atividade física. Hoje vamos ver como que, os nossos cuidados com a coluna passam por esses pilares, tenho certeza que praticamente por todos, para a gente começar a entender como é a formação da nossa coluna. Bom, a nossa coluna ela é dividida em 4 partes, né? Inicialmente a gente fala em coluna cervical, dorsal, lombar e sacral. Então, a cervical é aquela mais de cima e a lombar aquela mais de baixo. Acho que o público já está familiarizado com isso. São as que acabam doendo um pouco mais, né? Tanto a cervical quanto a lombar. E a nossa coluna, durante a formação dela, o eixo neurológico ele forma as vértebras e entre as vértebras existe um disco. Esse disco é uma matriz cartilaginosa que faz o amortecimento entre essas vértebras. Esse conceito é importante porque a gente vai entender que é principalmente aí que podem acontecer os problemas, né? Quando essa cartilagem faz falta, as dores vão aparecendo, vamos falar sobre muitos desses problemas, dificuldades, mas ainda, essa coluna, ela é igual em homens e mulheres? Ela é diferente, de repente, dependendo da altura, do peso da pessoa? Tudo isso acaba influenciando na constituição da nossa coluna, tá? E principalmente as pessoas que são mais altas, já que você tocou no assunto, elas têm uma predisposição a ter um pouco mais de problemas, isso é fato. Nas mulheres, a coluna também tem um pouco mais de lordose constitucional. Lordose é a curvatura da nossa coluna, então, normalmente as mulheres têm aquela curvatura um pouco maior, aquela saliência que deixa até o bumbum um pouco mais alto, isso aí acaba sendo normal por conta da constituição mesmo até da pelve. Isso tudo vai implicar em algumas diferenças no tratamento, mas o curioso é que a gente até acaba vendo principalmente mais lesões em até mulheres. Tá? Isso tem vários fatores envolvidos, principalmente esse daí, da constituição da própria coluna. Uhum. E algumas das principais dificuldades que o brasileiro tem com coluna podem ser de nascença e algumas vão se desenvolvendo com o tempo por problemas, por exemplo, de postura? Com certeza, né? Existem diversas profissões que elas têm uma predisposição maior a ter problemas de coluna, mas eu diria que existe uma tríade que gera mais problemas do que qualquer outro tipo de alteração durante a sua vida, que são a falta de atividade física, isso é uma das coisas que causa mais problemas, a falta ou a má postura, digamos assim, e a sobrecarga. E quando falamos em sobrecarga, existe uma infinidade de coisas para falar. Seja sobrecarga no seu trabalho, se você precisa pegar algum peso ou não, uma sobrecarga na própria atividade física, se for mal executada, você irá sobrecarregar, ou durante a direção, durante o seu deslocamento para o trabalho, para casa, tudo isso vai influenciar diretamente na saúde da sua coluna. Uhum. E aí o senhor citou então atividade física, um dos pontos que a gente citou aqui no começo do programa, e eu sei que o senhor é fã, costuma falar do vamos fazer o M, movimento, mudança, que mais? Como que deve ser feita essa atividade física para fortalecer e proteger a nossa coluna? Isso, a atividade física não pode ser qualquer atividade física, tá? Existem algumas atividades de impacto que até não são indicadas para o nosso fortalecimento da coluna. A gente tem que ter muito cuidado. E eu não queria entrar aqui em polêmicas, eu queria falar principalmente dos que são mais indicados, tá? O exercício que mais consegue alongar e fortalecer a coluna é o Pilates. Tá. E ele não gera nenhum tipo de sobrecarga, então a nossa chance de ter algum problema ali é baixíssima, quase zero. Eu diria também que os exercícios na água, como a hidroginástica e a natação, são espetaculares para fortalecimento da nossa coluna. E a gente também pode utilizar a musculação. Obviamente, a musculação sempre com um profissional habilitado, aquele que vai conseguir te aconselhar em cada exercício, fazer o exercício na postura correta e com a carga correta. Por quê? Porque se houver uma sobrecarga, você vai acabar também trazendo algum tipo de lesão.
Existem algumas outras atividades físicas, por exemplo, esportes de luta, muay thai, jiu-jitsu, esportes de contato como futebol, basquete, tudo isso são esportes que podem gerar impacto na sua coluna e gerar algum tipo de lesão ou dor. Então, são exercícios que a gente já não indica para aquelas pessoas que já têm alguma coisa. Para quem já pratica, a gente não vai pedir para parar, simplesmente a gente vai pedir para ter cuidado na execução dos movimentos e, claro, são esportes que muita gente prefere ali no seu dia a dia, a gente não vai parar, mas orienta da forma correta. Tem gente que adora muito, tem atleta profissional do esporte, né? São casos sempre muito individuais, né? Mas existem esportes radicais que são, a gente vê, por exemplo, o esqui, né? Que podem acabar tendo acidentes que deixam uma pessoa paraplégica. Preciso tomar cuidado com a orientação para não ter um trauma grave como esse? Exato. O cuidado ele é sempre muito importante e eu sempre falo que se houver um fortalecimento anterior, se a pessoa tiver com a coluna bem fortalecida, ela vai executar esses tipos de esportes e ela vai ter menos chance de ter lesão. Agora, o que a gente precisa fortalecer é exatamente a região do core, que é o nosso abdômen, o dorso, raiz das coxas. Isso porque, imagine que a nossa coluna está no centro do nosso corpo, né? Fazendo a estabilização entre a nossa cabeça e os membros, os braços e as pernas. E ela é recoberta por um plano muscular. Se esse plano muscular estiver completamente fortalecido, imagine que todos os pesos que você carregar, eles serão distribuídos por essa musculatura e não para a sua coluna. Então você consegue reduzir a carga que vai ter exatamente nos seus discos e articulações da coluna. Por isso é tão importante esse fortalecimento do core. E se eu pudesse eleger ali um exercício que seria o mais importante, seria o exercício de abdômen. Pois é. Não tem como fugir, a receita é bem simples, bem clara e eficaz, né? E a gente sempre se preocupa muito com o pescoço, cervical, é preciso uma atenção especial nessa região. Eu falei do esqui, mas a gente sabe sobre queda de cavalo, às vezes uma tirolesa numas férias, um programa que era para ser uma alegria pode terminar numa tragédia, né? Com certeza. Sempre a gente precisa ter muito cuidado com segurança, com a postura que a gente está executando esses tipos de esportes ou brincadeiras. E, bom, eu sei que muitas vezes a gente está ali num período de lazer e quer fazer uma brincadeira diferente, mas tem que ter muito cuidado. Às vezes as tragédias são enormes. Você falou tudo. Pois é, e o senhor citou também profissões, né? Aí fiquei curiosa. Tem algumas que são mais fáceis de dar um probleminha de coluna? Acho que eu já ouvi o senhor falar alguma coisa sobre motociclistas. Aí eu pergunto para o senhor também quem fica muito em computador e não ajusta direito a altura de tela. Exato, assim, existe uma lista de profissionais que eles têm uma tendência muito maior a desenvolver problemas de coluna. Obviamente, aqueles que trabalham com peso estão ali no topo da lista. Então, a gente vai falar de profissionais da construção civil, de profissionais do setor de logística, porque eles acabam pegando caixas, pegando, no caso da construção civil, tijolo, carrinho, pedra, enfim, tudo aquilo que gera uma sobrecarga e muitas vezes ele não está levantando aquilo na postura correta. Aliás, na maioria das vezes não está, né? Então, acaba gerando alguma lesão na coluna. Agora, não é só o peso. A sobrecarga ela pode vir simplesmente por você estar na mesma posição durante muito tempo. Então, profissionais de escritório, ou que trabalham em home office, ou de call center, advogados, pessoas que trabalham muito no computador, além do fato de ficarem muito tempo sentados, e isso já promover uma sobrecarga na coluna lombar, ainda existe a questão da postura, da posição da cabeça, com relação ao computador, com relação ao celular. Isso porque a nossa cabeça, se a gente estiver num ângulo aqui paralelo, né, ou de 0 graus, a gente vai dizer que a gente está sem nenhum tipo de compressão das nossas estruturas, a gente está bem. Quanto mais você angula para frente, maior é o peso que você exerce sobre a sua coluna e maior a sobrecarga. Então, quanto mais você estiver inclinado, pior será para você. E já existem diversos estudos que mostram que isso pode gerar algum problema no futuro. Ainda não é relação causa e efeito bem determinada, mas que favorece, isso não há dúvida. Sinalzinho amarelo aceso, né? E aí o senhor me faz pensar em serviços domésticos também, né? O pessoal costuma achar que eu sou alta, eu nem me considero tão alta, eu tenho cerca de 1,73 m, mas eu sinto umas dores, por exemplo, lavando louça, passando roupa, fazendo faxina na casa, varrendo só de um lado, porque a gente é o destro ou canhoto, aí quando termina parece que você tá um caco, né? Também vale a pena prestar atenção na altura da tábua ou na hora de lavar louça, ficar muito tempo na pia?
E com certeza vale a pena. Eu costumo, inclusive nas redes sociais, dar algumas dicas sobre isso, sobre como você deve se portar nos serviços domésticos. E é isso, a altura, a bancada que você tem que estar realizando suas atividades, ela tem que estar acima da posição do umbigo, já tem que estar mais próxima do tronco. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não é possível. Sua pia já está lá na sua casa, você não vai mudar ela de lugar. Então, o que dá para fazer? A gente utilizar alguns artifícios. Como, por exemplo, sempre que você executar uma atividade, como, por exemplo, passar uma roupa ou lavar a louça, você pode colocar uma caixinha, uma latinha, uma bancada, pôr um pé em cima e realizar teu movimento. Se você fizer isso, automaticamente esse teu pé em cima faz com que a sua coluna se mantenha reta durante a sua curvatura. Então, você não vai curvar dessa forma. Essa perna que está em cima da caixinha ou da latinha, ela vai te dar um apoio e vai manter a sua coluna alinhada. Uma dica simples, mas que funciona para várias dessas coisas que você já me falou. Sim, ótimas dicas. O senhor também citou há pouco sobre as mulheres terem mais facilidade de ter, talvez, problema de dores na coluna, essa questão da lordose, do bumbum mais empinado. E tem mulheres que reclamam muito também quando tem seios muito grandes, às vezes até fazem cirurgia para diminuir, porque tem problema nas costas, é verdade isso? É verdade, eu recebo algumas pacientes justamente com essa queixa, porque os seios volumosos e com grande peso, eles podem gerar esse peso aqui na frente e causar o que a gente chama de hipercifose, quando a coluna ela curva demais. É o famoso corcunda. A gente tem um termo técnico que chama isso de cifose. E se essa cifose for acentuada, a pessoa acaba desenvolvendo muitas dores e aí sim está indicado realmente realizar uma redução de seios, procurar um atendimento ali para a gente conseguir resolver. É mais um fator de uma gama de fatores que a gente precisa analisar. É o peso, é a sobrecarga. E aí o senhor me faz pensar também, falando em corcunda, no pessoal mais idoso, né? Como o programa é de 0 a 100 com saúde, a gente pretende aqui passar dos 100 anos, mas com qualidade de vida. Por que os idosos costumam ficar, parece que mais baixinhos, mais corcundas, com uma dificuldade para se locomover? Isso é curioso. A degeneração das nossas articulações e discos da coluna, elas acontecem principalmente nessa região mais anterior e realmente há uma tendência à cifose, que é a curvatura para frente. Então, curioso que a gente realmente vê a maioria dos idosos assim. Isso também tem um motivo, porque por conta da falta de atividade física, de alongamento dessa região, mas já que a gente está falando aí do 0 a 100, então, se o idoso ele praticar uma atividade de alongamento e fortalecimento contínua, como um pilates, uma natação, uma hidro, um RPG, enfim, com certeza ele vai conseguir reduzir essa cifose e não vai chegar lá com 100 anos corcunda, vai chegar lá bem. Olha, que maravilha, hein? No próximo bloco, doutor, gostaria que a gente falasse um pouquinho mais a fundo sobre as principais doenças, dificuldades na coluna, mas o senhor poderia enumerar as principais reclamações assim que o senhor costuma receber no consultório? A principal de todas é a questão da dor na lombar. Essa daí é todo mundo, com certeza você já teve, eu também, todo mundo que está assistindo também. E isso não necessariamente é um problema da coluna, poderia ser só uma dor muscular ou uma dor postural. Mas a gente pode se alongar sobre isso aí no próximo bloco. Legal, combinado. Então, rápida parada, a seguir a gente continua a nossa conversa sobre a importância da coluna com o doutor Matheus Tomás. A Revista Oeste não utiliza um único centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por mais de 100 mil assinantes, que sustentam o compromisso da Oeste com a verdade. Só quem é independente pode falar a verdade com coragem. Doa a quem doer. Estamos comprometidos em informar nossos leitores com responsabilidade e credibilidade. Por isso, a sua assinatura é essencial para manter este trabalho. Assine a Oeste hoje. Escolha o melhor plano e assine agora mesmo. Já estamos de volta. Deixa eu fazer um convite para você que não é assinante da Revista Oeste, caso seja obrigada pelo apoio. Se não, faça parte também do nosso time. Acesse o site revistaoeste.com/assine, envie um oi para o nosso WhatsApp ou, mais fácil ainda, ative o QR Code aqui da tela e conheça as opções de planos para ser assinante Oeste também. Você vai gostar e muito do conteúdo todo ao qual vai ter acesso, matérias variadas, relevantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, escritas por alguns dos melhores jornalistas do país. Estamos prontinhos para te atender.
O De 0 a 100 com Saúde hoje fala sobre cuidados com a coluna e controle de dores nessa região. Para nos ajudar a entender o tema, doutor Matheus Tomás por aqui. Doutor, então vamos nesse bloco, falar um pouquinho sobre as dificuldades e tratamentos da coluna. Dificuldades principais que o senhor recebe no consultório são as mesmas para homens e mulheres, geralmente? Sim, essas dificuldades são as mesmas, elas, como a gente já havia comentado, a principal delas é a dor na coluna lombar, que é essa região mais de baixo, e ela está muito presente por conta das nossas atividades do dia a dia, como a gente comentou, a postura, a falta de atividade física, horas excessivas de trabalho na mesma posição, isso tudo acaba contribuindo. Agora, em termos de doença, as principais são as hérnias de disco. A gente, naquele nosso conceito da formação da coluna, as nossas vértebras, entre essas vértebras existe um disco que amortece esse movimento. E esse disco, ele é uma matriz cartilaginosa que ela pode acabar saindo do lugar. Porém, quando ela sai do lugar, ela pode pinçar os nervos. E aí é o curioso, todo mundo conhece isso como aquele famoso pinçamento do ciático. E realmente, quando pinça na lombar, ele pinça o que a gente chama de uma raiz que forma o ciático. Porque o ciático ele é composto por 5 raízes. O pinçamento de qualquer uma delas pode gerar uma dor que irradia pela sua perna. O curioso é que, dependendo da raiz que for pinçada, você vai ter a dor em uma localização específica. Pode ser que seja no glúteo, pode ser que seja na coxa, pode ser que seja na panturrilha ou pode ser que seja na perna inteira até o pé. Tudo vai depender da localização e do grau da hérnia de disco que você tem. Então, falando sobre dor lombar e hérnia de disco, que são as duas principais, a gente, claro, pode ter uma infinita gama de alterações na coluna, mas a terceira seriam os bicos de papagaio. E quem nunca ouviu falar disso, né? Já ouvi, mas que são mesmo? Os bicos de papagaio são pequenas pontinhas que crescem nos ossos e essas pontinhas, chamadas de osteófitos, do termo técnico natural, a população denominou isso de bicos de papagaio, porque parecem mesmo os biquinhos de papagaio, e isso também acaba pinçando nervinhos que a gente tem naquela região, gerando e trazendo bastante dor. E essas dificuldades na lombar costumam aparecer mais em alguma fase da vida, em alguma faixa etária? Certamente. A gente sabe que tudo o que é relacionado à coluna vai aparecer com mais frequência nos idosos. Isso por conta do processo natural de desgaste das estruturas das cartilagens durante a nossa vida, Obviamente, a gente vai ter desgaste não só da coluna, mas dos joelhos, dos quadris, tornozelo, ombro, tudo a gente vai ter desgaste. Agora, aquela pessoa que se cuida, ela vai ter esse desgaste de uma forma mais lenta. Ela vai chegar com qualidade ali na idade mais avançada e vai conseguir ter menos dores, se cuidar e estar bem. E se não tomar bastante cuidado, molecada mais jovem, ligada muito em tela, pode começar a desenvolver antes do que seria o esperado naturalmente? Isso, e tocando nesse assunto, já recebi alguns pacientes, inclusive, que eu tive que operar, paciente de 12 anos com hérnia de disco. Nossa! É super raro, mas pode acontecer. Isso está muito mais ligado aí à questão postural e também genética. E aí eu queria abrir um ponto-chave aqui, que nós falamos dos fatores aí do dia a dia, os fatores da nossa vida cotidiana. Porém, o fator genético ele conta muito. Então, se você tem pais, tios, avós que tiveram problemas de coluna e que estão sempre se queixando ou que já foram operados, é bem provável que a sua coluna também tenha uma predisposição maior a ter essas hérnias de disco ou qualquer tipo de problema. Então, você tem que se cuidar com ainda mais afinco. O dobro, Tem esse fatorzinho hereditário, então. E aí a pessoa chega lá, descobre que realmente está com probleminha de hérnia de disco, nervo ciático, bico de papagaio. Quais são os possíveis tratamentos? O senhor, inclusive, doutor, desenvolveu o método Spine Hero. Conta pra gente como é. E então pode chegar a precisar de cirurgia, Pode sim. O tratamento ele vai se basear em muitos fatores que a gente vai precisar alinhar para buscar um resultado legal. E a gente dificilmente vai falar em cirurgia como primeira opção. A cirurgia acaba sendo a última, a não ser em casos de dano neurológico, que seriam perda de força, perda de sensibilidade ou alterações para urinar. Esses 3, procure um médico com rapidez, porque pode ser que seu caso seja realmente cirúrgico. Agora, se o caso for dor irradiada, formigamentos, que são a maioria esmagadora dos casos, a gente primeiro vai tratar isso com alguns medicamentos para tirar aquela pessoa da crise. É extremamente necessário um profissional de fisioterapia para que a gente possa fazer terapias manuais
de liberação miofascial, alongamento, estimulação elétrica transcutânea, tudo isso naquela região para também tirar a pessoa da crise. E muitas vezes, dentro de 4 a 6 semanas, a pessoa vai melhorar dessa dor somente com essas terapias conservadoras, sem precisar de nenhum tipo de procedimento. De repente, massagens podem ajudar, acupuntura, o que o senhor acha também desses tratamentos alternativos? Sem dúvida, a acupuntura também pode ajudar muito porque ela consegue reduzir pontos dolorosos, mas a massagem seria uma complementação da fisioterapia, né? Uma liberação miofascial por um profissional habilitado é ainda melhor do que com um profissional de massoterapia. Legal. E a pessoa com dor, a gente já sabe, né? Corre no médico, não pensa 2 vezes, paga o quanto for se precisar, se o plano não aceitar, mas precisa aliviar a situação, né? Mas esses problemas de coluna podem acontecer de forma silenciosa, sem a pessoa saber que está desenvolvendo, a hora que vê já está num ponto mais difícil de tratar? Com certeza. O nosso ponto de corte, que a gente fala em medicina, é de 3 semanas. Então, se você tem dor até 3 semanas e essa dor está controlada, tudo bem. Passou de 3 semanas, sinal de alarme, precisa ver um médico para ver o que está acontecendo, porque já passa a ser o que a gente chama de dor crônica. Já não é mais uma dor aguda. As dores agudas, normalmente, elas vão embora sozinho, que é aquela dor que a gente dorme de mau jeito, acorda e aí tá meio dolorido. Essa dor vai passar em 2 ou 3 dias. Ou aquela dor que você foi fazer uma faxina na sua casa, acabou pegando muito peso, se movimentou bastante, chega à noite, você está com bastante dor. Essa dor também vai embora em 2, 3 dias. Agora, se ela ficar mais tempo, provavelmente houve algum dano anatômico, estrutural na sua coluna e a gente precisa avaliar. E nada também de ficar convivendo com essa dor, né? Aceitar ela por um tempão, porque sentir dor não é legal nem necessário com os tratamentos médicos atuais, né? A dor ela é um sinal de que algo está errado. Ela está ali para nos mostrar que algo precisa ser feito. Conviver com a dor nunca é opção. Claro, existem casos mais fáceis e mais difíceis de realizar o tratamento, mas conviver com a dor realmente não dá. E quem trava a coluna, hein? Também a gente ouve muito falar isso, não sabemos se esse termo, se ele significa, se ele é utilizado mesmo no meio médico, mas o que acontece com o corpo que a pessoa não consegue se mexer? O travamento é o que a gente chama de uma crise álgica aguda. É uma crise de dor tão forte que ela gera contraturas musculares ali naquela região e a gente acaba tendo o que a pessoa chama de travamento mesmo. Ela não consegue se movimentar, muitas vezes precisa chamar auxílio de alguém para levar para o hospital e é aquela correria. Mas o travamento em si, ele não determina que a sua doença é mais ou menos grave, tá? Simplesmente é um sinal de alarme que algo está ruim. Mas, nas crises, nos travamentos, a gente também vai agir com medicação, repouso e com essas terapias manuais, né, do fisioterapeuta e do acupunturista, para tirar a pessoa da crise. Tirou da crise, avalia com calma qual é o tipo de lesão e aí determina o tratamento que será feito daí em diante. Perfeito. Aí a pessoa não conseguiu mesmo, esse paciente, se recuperar com todos os tratamentos possíveis. Em quais casos se opta pela cirurgia? Quais são as principais que o senhor costuma fazer? Justo. A maioria dos casos, então, como você falou, em 95% dos casos a gente vai conseguir resolver só com tratamento conservador, ou seja, atividade física, terapias manuais e medicação. Isso vai dar certo. Agora, ali em torno de 5% dos casos, realmente a pessoa vai ter um dano neurológico, vai ter algum problema que a gente não conseguiu resolver de outra forma. E aí a pessoa perdeu a força na perna, está andando com dificuldade, ou perdeu a sensibilidade, não consegue determinar o que é quente, o que é frio, ou tem alterações até para urinar, tanto como retenção quanto como perda urinária. Então são coisas que são extremamente ali limitantes. Quando a gente alia esse tipo de sintoma a uma imagem nos exames que determina as compressões, a gente fala, bom, tentamos, não deu, agora vamos partir para a cirurgia. E graças a Deus e à humanidade, claro, a gente hoje tem diversas terapias muito mais modernas. Então, as hérnias de disco, por exemplo, a gente trata hoje com as cirurgias endoscópicas ou cirurgias por vídeo. São cirurgias realizadas com um corte de menos de 1 centímetro. Você entra com uma câmera, consegue retirar a hérnia e fechar aquela incisão com 1 ou 2 pontos. Bem menos invasivas do que antigamente. A recuperação é rápida também? Sem dúvida, né?
Imagine que uma incisão de menos de 1 centímetro vai trazer mínimos danos ao seu corpo, não vai ser necessário instalação de nenhum tipo de prótese, pinos, enfim, para aquela estruturação da sua coluna, então a recuperação é muito mais rápida e muitas vezes a pessoa em torno de 7 a 10 dias já consegue voltar às suas atividades normalmente. Que ótimo, hein? E o senhor é neurocirurgião, a nossa coluna de alguma forma está ligada ao cérebro, questões neurais? Com certeza. O nosso sistema nervoso central a gente chama de neuroeixo, né? Então há uma conexão direta entre o cérebro e a nossa medula espinhal que passa dentro da coluna vertebral. E nessa medula espinhal é que saem todos os nervos que vão para o nosso corpo inteiro. Então está tudo interconectado. Aliás, uma dor da coluna, que a gente fala que é na coluna, ela passa para a medula espinhal e é processada em uma área específica do cérebro. Então, conhecendo isso, a gente consegue ali utilizar as técnicas específicas para tratar, tanto com relação às terapias manuais, quanto com relação às dores, porque esse processamento é cerebral. E os medicamentos que a gente vai utilizar, muitas vezes têm ação cerebral, central. Interessante. E esse método que o senhor desenvolveu, como que ele é o Spine Hero? Spine Hero. Imaginando que a gente tem vários tipos de problemas, eu acabei criando esse método Spine Hero, que é um método que ele busca aliar tudo o que você precisa fazer para prevenir ou tratar uma lesão de coluna. Então, lá eu vou explicar quais são as posturas mais adequadas, qual é o tipo de alimentação que precisa ser feito e qual precisa ser evitado, quais os exercícios que você pode fazer em casa, tanto para alongar quanto para fortalecer, independente de qual região da coluna você quer. Se quer exercício para lombar, tem lá, para cervical tem, para dorsal tem, para tudo. O que você precisa fazer numa crise álgica, se está numa crise, como você vai proceder dessa forma. Eu falo também sobre todos os tratamentos, tanto os mais antigos quanto os mais modernos. Eu acabo explicando até sobre curiosidades, como por exemplo, os pacientes de coluna têm direito à carta PCD. E eles podem sim comprar um veículo com isenção, e eu falo como a pessoa pode conseguir isso. Acabo falando também sobre os direitos previdenciários de INSS, porque se a pessoa tiver um problema real de coluna, ela também tem direito a essa bonificação previdenciária. Então eu explico lá como deve proceder para conseguir. Então é um compilado de coisas, é algo que eu demorei quase 2 anos montando para criar algo que fosse realmente um divisor de águas, que pudesse ali ajudar as pessoas. E útil, né? E as pessoas que fizeram o curso já me deram algum feedback e falaram, gostaram muito, graças a Deus, disseram que foi bastante útil, então estou feliz. Sempre realizando mudanças ali, mas quero continuar com esse projeto que eu acho que está bem legal. Ah, com certeza, pelo que o senhor está contando para a gente, um material, um conteúdo importantíssimo. Ele pode ser consumido por profissionais da área, mas também por pessoas comuns que têm interesse em aprender? Ele é feito para pessoas comuns, ele não é feito para profissionais de saúde, é para as pessoas que têm dor. É para mim, você, para todo mundo, para a população em geral, porque para os profissionais de saúde isso já está disponível na literatura médica. Agora, para as pessoas é muito difícil você achar na internet e buscar um material que seja, primeiro, confiável, de um especialista que você vai confiar, segundo, juntando todo esse tipo de informação. Você não acha em nenhum canal algo que vai te falar sobre todos os fatores relacionados possíveis e imagináveis à sua coluna. Simplesmente não tem. Então, a minha intenção era essa, trazer tudo num só lugar. Ah, no canal do Dr. Matheus Tomás tem sim, olha que bacana. Aqui no De 0 a 100 com Saúde você fica sempre bem informado, essa é a nossa ideia também. Mais uma paradinha, a gente já volta para as nossas considerações finais sobre o tema do dia. De 0 a 100 com Saúde fala nesta edição sobre a saúde da coluna, essencial para uma vida longa e com qualidade. Dr. Matheus Tomás com a gente por aqui. Doutor, também um dos pilares que eu dizia no começo para a longevidade, que a gente foi aprendendo a entender o que é essencial, é
A alimentação balanceada, controlada, a gente fala muito aqui no programa sobre os perigos da obesidade. Uma pessoa com sobrepeso ou até mesmo num quadro mais grave de obesidade pode prejudicar a coluna? Certamente, né? Quando a gente fala em sobrecarga da coluna, a gente não fala só do peso que a gente pega externo, como lá os profissionais da construção civil, os profissionais da área de logística, mas também o nosso próprio peso. Porque cada estrutura da nossa coluna, cada vértebra e cada disco vai suportar o peso que está acima dela. Então, curiosamente, o nosso último disco, que é o disco que está entre a L5 e a S1, é o que sofre mais. Portanto, lá é onde costuma ter mais hérnia de disco, porque ele acaba pegando o peso do corpo inteiro. Já, curiosamente, os discos da cervical, eles pegam somente o peso da cabeça. Então, a incidência de hérnias de disco é menor do que na lombar. Tudo tem uma explicação por conta dessa sobrecarga. E o sobrepeso e a obesidade, eles vão diretamente ao encontro disso aí. Quanto maior o peso que está sendo exercido sobre aquele disco, mais ele vai sofrer e maior a possibilidade de ele sair do lugar, que é o que a gente chama, então, de hérnia de disco. E também o pessoal sedentário costuma ficar muito sentado, né? Sofá, carro, trabalho. Na hora que vê, passou quase todo dia sentado. É ruim? É bom de vez em quando levantar e dar uma volta? E isso, existe uma recomendação sobre as pessoas que ficam muito sentadas, que a cada 40 ou 45 minutos precisa levantar para tirar aquela posição muscular, evitar contraturas. Então você vai evitar dor, você vai reduzir sobrecarga, fazendo simplesmente esse ato de a cada 40, 45 minutos levantar, tomar uma água, dar uma caminhadinha breve e voltar. Isso já vai ser de grande valia. E você falou também aí que muitas vezes essa população de sobrepeso e obesidade fica muito no sofá e tudo, e também acaba não praticando atividade física. Sedentário. Seriam, então, os dois fatores principais que a gente tem para a lesão da coluna, que a gente comentou anteriormente, que seria a sobrecarga, a falta de atividade física e a má postura. Geralmente, quem está em obesidade tem os três. Tá vendo? Pois é, automaticamente. A gente está aqui falando de diversos, você está aí, está já fazendo seus cálculos, somando. Você pode reverter essa lista, cuidar melhor da sua saúde, do seu corpo, da coluna, especialmente como estamos falando hoje. E às vezes a gente chega no trabalho, eu tenho certeza que você já passou por isso também. Eu não dormi bem, eu estou com uma dor no pescoço, uma dor nas costas. Você não me instala? Pronto. Aí vem a pessoa que não tem experiência nenhuma te instalar. Pode ser perigoso? Pode ser perigoso, tá? Essa questão, ela sempre tem que ser realizada por um profissional de quiropraxia. E aí, eu sempre digo, a quiropraxia, ela é uma terapia que ela é uma aliada forte da nossa coluna. Muitas pessoas têm medo, mas eu tenho que desmistificar isso daqui, porque ela é ótima quando bem indicada. A gente pode indicar a quiropraxia na grande maioria dos casos. A gente só não vai indicar se houver uma instabilidade da nossa coluna. Ou seja, um escorregamento entre as vértebras, uma hérnia de disco que está rompida, extrusa. Esse tipo de coisa vai contraindicar, mas nos outros casos, a manipulação manual pelo quiropraxista pode ser de grande valia. E um dos casos que mais ajuda são os casos de pessoas que têm dor na coluna dorsal, na coluna torácica, é o meio da coluna. Principalmente mamães, que amamentam e ficam muito nessa posição reclinada para frente, acabam tendo dores terríveis na região da dorsal. E aí o quiropraxista, nesse tipo de tratamento, é um espetáculo. Ele acaba conseguindo resolver de uma maneira excelente. Que legal. O quiropraxista, que não é o seu colega do trabalho necessariamente, é um profissional que a gente deve também ver, né, um pouquinho do histórico, alguma indicação, porque acho que o pessoal tem medo é quando vê aqueles vídeos estalando o pescoço, virando para cá, fala, pronto, vou morrer, vai me deixar paraplégico, de repente tetraplégico, quebrando meu pescoço. Isso é bem perigoso e por isso tem que ser um profissional, porque ele é treinado, muitas vezes ele fez um curso de osteopatia e ele sabe exatamente o que ele pode fazer e o que não pode para evitar esse tipo de coisa. Porque isso poderia acontecer, uma lesão, inclusive de artéria vertebral, com um AVC, uma lesão vertebral levando a uma compressão. Isso pode acontecer, não é mito, está aí na internet para a gente ver. Mas se o profissional for habilitado, dificilmente a gente vai ter algum problema como esse. Nem brinca, né? E algo que também me chama a atenção, às vezes falei de chegar no trabalho com dor no pescoço ou nas costas, e o nosso colchão e travesseiro, a forma como dorme, conta também? Muito legal essa pergunta, eu recebo nos consultórios todos os dias,
E, sem dúvida, o colchão ele precisa ter uma firmeza média. Como assim? Eu não consigo falar em firmeza com pesos diferentes. Então, o colchão para mim vai ser diferente para você, vai ser diferente para uma pessoa que tem 130 quilos. Então, ele precisa ter uma firmeza média. Ele tem que ser rígido, porém não tão rígido. Isso porque aqueles colchões muito duros, que o pessoal chama de colchão ortopédico, ele promove uma compressão das proeminências ósseas e acaba doendo bastante. Não é legal aquele ortopédico durão que o pessoal fala por aí. O colchão muito mole, ele acaba fazendo uma curvatura, ele cede. E na hora que ele cede, ele muda a curvatura natural da nossa coluna, daí vem as dores e a lesão. Agora o colchão de firmeza média não. Ele não machuca as proeminências ósseas e também ele não faz essa curvatura mudando a estrutura da nossa coluna. Então, firmeza média, a pessoa tem que provar, tem que ver que ele é semi-rígido, não tão duro, pode ter um pillow top ali, mas ele não pode afundar. Se ele afundar, está inadequado. Ah, legal. E também trocar o colchão de tempos em tempos? Porque a gente esquece, né? Compra uma vez na vida e acha que ele é eterno. Eu não tenho um tempo necessário para indicar o colchão. Se ele mantiver essas estruturas aí de não ceder ao longo de muitos anos, você pode manter seu colchão. Tem colchões de ótima qualidade. Isso. Legal. E quem tem dor faz o quê? Corta para cá? Toma remédio, né? Ah, toma remédio, como é bom, né? Some a dor, só que na verdade você está mascarando algo, é só uma ajuda temporária, geralmente remédio, mas tem quem já tenha estoquezinho em casa, às vezes de remédios muito fortes, né? Ou pega com o colega, com o amigo. Se automedicar tem seus riscos? Sim, claro. O brasileiro ele tem muito essa mania de se automedicar, é algo da gente, né? A gente cresce assim. Quem não tinha sua mãe uma caixinha de remédio que levava para tratar a gente quando precisava, tinha uma dor de cabeça ou outra coisa. E os analgésicos a gente tem que ter muito cuidado, tá? Principalmente com anti-inflamatórios, porque eles causam sim, podem causar lesão gástrica, como úlceras duodenais inclusive, e lesão renal. E ter uma lesão renal por anti-inflamatório é uma tragédia, né? Você está tentando tratar uma dor e acaba ganhando um problema que é muito mais grave. Então, eu sempre falo, você pode se automedicar ali num limite do aceitável. 1, 2 dias, se a coisa não passar, procura um atendimento, porque você vai precisar ter uma avaliação mais especializada e você não quer que esses medicamentos sobrecarreguem seu estômago, seus rins, seu fígado. A gente não quer criar um outro problema, então é perigoso sim. Claro, alertas importantes. E o senhor, a gente falava sobre alimentação também há pouco, a obesidade, o senhor citou algo sobre beber água. Existem suplementações, tipo de alimentação que pode fazer bem para ter uma coluna forte? A coluna é feita de ossos, né? Falam que cálcio fortalece o osso. O que é mito, o que é verdade nisso tudo? Legal. Com relação à hidratação, os nossos discos eles são compostos por uma matriz e um núcleo pulposo que ele tem um conteúdo hídrico lá. E esse conteúdo hídrico, a gente tem que estar sempre repondo água para mantê-lo estável. Então, se você conseguir isso, você já está ajudando bastante os seus discos. Com relação à suplementação, curioso que o que ajuda mais hoje em dia é o colágeno do tipo 2 para as cartilagens. Ele sim consegue fazer uma reposição e consegue manter uma qualidade melhor daquelas cartilagens ao longo da sua vida. Então, é uma suplementação que vale a pena. Com relação a cálcio, vitamina D, também são suplementos super importantes que vão dar um fortalecimento maior aos nossos ossos. Agora, toda essa suplementação precisa ser feita com o médico, acompanhando, porque doses elevadas desses suplementos podem causar malefícios. E às vezes o pessoal acaba fazendo essa suplementação sozinho em casa, sem ter nenhum tipo de acompanhamento. Aí não é legal. Precisa ver antes seus exames, né? Um profissional te orientar. Às vezes você já tem muito de cálcio, menos de magnésio, aquela história toda, né? O médico consegue ver direitinho através dos exames como está o nosso corpo por dentro para poder calibrar ali toda essa receita. Mais uma vez, falando sobre idosos, eles caem muito também, né? Quedas podem prejudicar a coluna, também batida de carro, né? Os traumas, eles também vêm como um grande fator que causa lesões da coluna. A gente pode ter fraturas advindas dessas quedas, podemos ter hérnias de disco traumáticas, podemos ter escorregamentos, que é quando uma vértebra fica desalinhada sobre a outra, tudo isso pelos traumas. Os idosos já têm essa propensão maior a cair, porque normalmente eles têm uma hipotrofia muscular, eles já estão mais magrinhos, já têm menos força,
tem menos equilíbrio também pela própria degeneração neurológica, isso pode gerar essas quedas. Com relação aos acidentes automobilísticos, a dica é sempre estar com cinto, claro, mas muitas vezes acontecem traumas inevitáveis, né? Onde realmente você só precisa ter a recomendação de manter-se imóvel e esperar atendimento. Se você tentar se movimentar, pode ser que você tenha uma lesão medular ali por uma fratura que você não viu. Então a imobilidade sempre em qualquer acidente, mesmo numa queda, é fundamental. Caiu, mantenha a posição, chama ajuda, espera atendimento. Nossa, que importante. E a gente está vendo aqui no programa, nessa edição, quantos perigos a gente pode evitar, né? Alguns outros não tem como, a gente trata, né? E procura auxílio, mas quantos podem ser evitados ou pelo menos tomar um cuidado redobrado, né? Tô vendo que o senhor está sentado aí, corta aqui na aberta pra gente, com os 2 pés no chão. Postura para sentar, que isso a gente faz todos os dias, né? Mulher geralmente cruza assim, cruza uma perna em cima da outra. Tem pessoal que gosta também de sentar com uma perna dobrada e sentar. Aí quando a gente vê tá dormindo a perna que a gente fala, qual o jeito certo de sentar? O jeito certo de sentar seria com os 2 pés no chão, com certeza, lombar bem apoiada e cotovelos apoiados. Ah, cotovelos também apoiados? Tudo isso é importante. Legal que você notou minha postura aqui, involuntário. Com o tempo que você vai adquirindo essas, digamos, essas posições que são adequadas e mais corretas, você vai fazendo isso automaticamente. Então, dificilmente eu vou chegar aqui, sentar com a perna cruzada ou de mau jeito ou sem apoiar, não. Eu vou sempre buscar a melhor posição onde eu me sinta confortável e eu saiba que eu não estou forçando nenhuma parte da minha coluna. Isso é dia a dia. E vai desenvolvendo esses bons hábitos, Isso. né? Antes da gente encerrar, todo mundo também senta em frente ao computador. Raras as pessoas que não, inclusive no trabalho. Às vezes, o senhor falou da mesa, né? A tela do computador, é melhor ela estar aqui assim, ó, pessoal, na nossa frente. Vamos ver aqui na 2, ó, aqui na nossa altura. É melhor a tela estar aqui, para o pescoço ficar um pouco mais relaxado. E aqueles laptops que ficam assim, o senhor falou que não é muito bom, né? Não é muito legal. Como a gente ajusta isso? A posição ideal é na altura dos olhos. Aqui teria que estar a tela... Isso, então se você tiver um notebook, alguma coisa, o ideal é que você ponha ali um suporte para que ele consiga subir, uns livros, uma caixinha, alguma coisa, para que ele fique na altura dos olhos, tá? E na hora de digitar, o ideal seria você estar com os cotovelos apoiados para fazer essa digitação. Porque senão você acaba forçando seus ombros para baixo, os ombros puxam a tua coluna e acaba sobrecarregando também. E a cadeira que regula a altura? A cadeira, então, a gente precisa estar com esse computador que fique na altura dos olhos, a cadeira regulada para que o apoio de braços fique na altura do teu teclado. Pés no chão também. Pés no chão, e se puder ter aquele apoio que você levanta um pouquinho do descanso, ajuda também. Vamos querer fazer tudo isso, que é muito fácil, é possível e pode fazer uma diferença enorme. Para a gente caminhar para o nosso encerramento, doutor, pessoas que então precisam procurar um médico dessa área, se interessaram, viram que é o caso. Quais cuidados, exatamente qual profissional procurar? No tratamento de coluna, a gente tem 2 profissionais que realizam esse tratamento, que são os neurocirurgiões e os ortopedistas especialistas em coluna. Porque o ortopedista ele tem diversas especialidades e um segmento deles é o que são os especializados em coluna. Neurocirurgiões não, todos eles já são especialistas em coluna. Isso é curioso, que a maioria da população não sabe. Falou em coluna, ela já pensa no ortopedista. É curioso. Mas os 2 profissionais são habilitados para tratar e se você tiver algum tipo de problema, você pode procurar qualquer um deles sem medo, que eles vão te ajudar. E aí, quando for procurar esse profissional, tenta ver um pouquinho do histórico, alguma indicação. Hoje em dia tem, inclusive, redes sociais, alguns profissionais expõem bastante o trabalho, né? É um bom veículo também para confirmar quem é a pessoa? Com certeza, né? Se o profissional ele tem mais experiência, já tem uma rotina de tratamento, ele consegue se comunicar melhor, você sabe que vai ter um atendimento de maior qualidade, né? E com relação à formação, também dá para consultar. Hoje a internet está aí para isso, dá para você consultar, saber onde aquela pessoa se formou, se ela realmente tem um know-how, se ela já conseguiu fazer muita cirurgia, se tem muita experiência. Tudo isso é importante. Aliás, quando eu vou procurar algum médico, eu faço essa pesquisa também. É super importante, é super válido, não só o boca a boca, mas também ir lá buscar quem é a pessoa, isso é importante. Legal. E uma mensagem final para quem pretende seguir o caminho do senhor profissional, aqueles que estão estudando medicina e que pensam em ir para essa área, o senhor deixa alguma orientação? Sem dúvida. A orientação que eu deixo para os novos profissionais é que sigam firme no caminho. A nossa população cada dia mais desenvolve esses tipos de problemas ortopédicos e na coluna. Isso só cresce, né? Desde que eu me formei para cá, a coisa só vem aumentando.
Então, assim, é um campo que vai precisar de muitos profissionais e quem estiver bem formado vai ter um campo de trabalho legal e muitas oportunidades aí a vir. Ah, que bacana. Deixa então para a gente agora o caminho do contato com o senhor, redes sociais, tudo que for preciso. O senhor costuma ver directs? Legal. Eu costumo sim atuar bastante nas redes sociais, eu acabo respondendo eu mesmo, o que eu consigo responder, claro, tem uma equipe que ajuda também. O meu Instagram é o dr.doutor.mateustomazneuro e o meu site também é mateustomazneuro.com.br. Vocês podem ver diversas informações lá sobre as alterações na coluna, dicas de exercícios, dicas de postura, principais doenças, principais tipos de tratamento, tirar dúvidas e até entrar em contato comigo para perguntar alguma dúvida e outra. Os contatos para marcação de consultas também estão lá, eu atendo em diversos locais, inclusive aqui na Avenida Paulista. E deixo o meu agradecimento a vocês por esse bate-papo maravilhoso. Ah, imagina, a gente que agradece, excelente. Eu sigo o doutor nas redes sociais, recomendo, é sempre bom. O doutor posta vídeos de orientação, o site muito explicativo também. Enquanto o doutor falava, a gente colocava o endereço certinho aqui na tela para você entender como se escreve, todos os detalhes. Doutor, a gente que agradece, volte outras vezes, já fica o convite. Sucesso em tudo, muito obrigada pelos esclarecimentos, até uma próxima. Eu que agradeço, o bate-papo maravilhoso. É uma honra estar aqui na Revista Oeste, que eu também sigo e acompanho há bastante tempo, aliás, desde a criação. Opa. E foi um prazer. Que alegria saber, prazer nosso, viu? Obrigada, então, até essa próxima, sim. Vamos esperar o doutor voltar aqui para a gente falar mais sobre esse assunto, que parece que não termina, né? Se a gente for falando sobre detalhes, muito gostoso tratar do tema. E muito obrigada a você, claro, pela audiência de hoje, a audiência de sempre. Semana que vem tem mais. Siga a gente nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube, deixe sempre comentários. É possível alcançar a longevidade. Para isso é preciso boas informações e colocar em prática. Conte com a gente, estamos juntos. Lembre-se, você não está sozinho. Vamos juntos nessa jornada.